Seja muito bem-vindo ao episódio número 41 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece o projeto, aqui visa trazer qualidade na área de gestão de frotas, conteúdos de qualidade, dicas essenciais que vão enxugar os custos da sua operação e trazer uma eficiência também. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet e já peço esse espaço para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, seu comentário e compartilhar esse conteúdo com algum colega da sua área, do seu setor. Hoje, nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais, São pessoas aí que estão ligadas diretamente ao atendimento dos nossos clientes aqui dentro da Infleet, na área de gestão de frotas. Então, constantemente, no dia a dia, as duas pessoas que estão aqui falam com gestores de frotas, entendem a realidade, suas dores, seus desafios e também buscam solucionar também essas duas áreas. Então, eu vou apresentar para vocês aqui Tâmara, que é a nossa vendedora aqui. Então, vou passar a bola para ela se apresentar um pouquinho. Se apresente, Tâmara. Fala, pessoal. Meu nome é Tâmara Bispo. Eu sou executiva de vendas aqui na Infleet e diariamente aí eu converso com gestores de frotas e busco entender um pouco mais sobre esses desafios que eles têm aí diariamente na sua operação. Muito prazer, Tâmara, de estar te recebendo aqui, bater esse papo aqui sobre um pouco mais da realidade do gestor de frotas, os desafios. Você que está ali na porta de entrada sabe bem falar sobre, então vai ser muito gratificante ter você aqui e acredito também que o pessoal que está ouvindo aí dentro de casa vai gostar também desse conteúdo. E a outra convidada aqui é a Elane, Então se apresente também um pouquinho para o pessoal, Elane. Sim. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, é muito gratificante. Eu me chamo Elane, faço parte da equipe de sucesso do cliente aqui da Infleet. Então, eu estou acompanhando ali o gestor, após a compra da nossa ferramenta. Então, a gente vai conseguir instruir ele com o uso da plataforma, analisando também os relatórios. A gente também faz todo o processo de orientação mesmo, de como ele pode gerir ali, analisar os dados. Então, tem muito esse cuidado de fazer com que o gestor entenda, de fato, o que está acontecendo ali na sua frota, onde é que ele perde mais, e quais são os pontos de melhorias também, que eu acho que é muito bacana. Normalmente o gestor ele chega aqui sem muito essa noção de custos, de onde se perde, e a parte de sucesso do cliente vai orientar justamente nisso. Bacana. E assim, como a gente está com duas frentes aqui, a gente está trazendo esse conteúdo justamente para ser visto as duas realidades diferentes. Então o tema de hoje é justamente a realidade do gestor de frotas antes e após a aquisição de ferramentas, da tecnologia. Então, Tâmara na porta de entrada, Elane ali no momento que ele já entrou, cuidando ali da casa quando o gestor, a gestora entra. E aí, eu queria já perguntar a vocês, fazer a primeira pergunta da realidade de cada uma. O que vocês veem quando o gestor de frotas chega até vocês? Tâmara, na porta de entrada, quais são os desafios, as dores, os anseios, ambições que os gestores de frotas têm quando chegam para conversar com você? A maioria dos gestores de frota, quando eles buscam aí ter um sistema que vai ali te auxiliar na melhora dessa gestão, eles geralmente são gestores que eles não têm uma visibilidade do seu processo e nem uma visibilidade da sua operação. Então, eles não sabem onde que eles estão gastando, como é que eles podem aí melhorar esse modo de condução dos motoristas, porque, na verdade, ele não consegue aí identificar esse modo de condução e também ele não sabe quanto que ele gasta, e como é que ele pode aí melhorar esse processo que ele já tem ali dentro da operação dele. E você acaba vendo vários tipos de maturidade de gestores, Sim. Gestores que têm uma frota relativamente pequena, que são maduros até, mas tem também pessoas que estão ali com frotas relativamente grandes, mas sem maturidade nenhuma, Sim, verdade. Há pouco tempo atendi um cliente que ele tinha aí mais de 42 máquinas, que ele não tinha nenhum tipo de monitoramento, então ele não sabia nem onde é que essas máquinas estavam. Então, ele não tinha maturidade nenhuma sobre o assunto. Já tem outros clientes que têm aí uma frota bem menor, mas que ele já tem ali uma consciência melhor, do que ele pode fazer, como é que ele pode melhorar, ele apenas não tem a ferramenta. Então, ele nos busca, com esse objetivo aí de melhorar esse controle aí da sua frota. Perfeito. E assim, a gente vê até que é um desafio que a gente enfrenta no dia a dia, Você como principalmente na porta de entrada, pessoas, gestores que têm uma frota relativamente pequena, que acham que fazer esse tipo de investimento é jogar dinheiro fora, Então, e a gente sabe que se
a gente deixar para fazer investimentos como esse, quando a frota já estiver maior, o problema para ser enfrentado, né, vai ser bem maior também. Sim, vai ser bem maior. E eu costumo dizer que, assim, quando ele não tem nenhuma visibilidade, quando ele começar a ter essa visibilidade aí do modo de condução dos condutores, né? E esse modo de condução, ele conseguir engajar ali nessas melhores práticas, o próprio valor do investimento dele vai ser pago com a redução que será aí, né, dada quando ele tiver essa visibilidade, ele conseguir moldar melhor aí esse modo de condução dos colaboradores. Então, tem muitos que acham que, assim, que não vai valer a pena, não, porque eu só tenho 3 a 4 veículos, 5, então eu não preciso ter agora esse sistema, eu consigo ainda fazer aqui por planilha. Mas aí a gente consegue ali mostrar para ele, né, trazer ali o valor para ele, mostrar como é que nós conseguimos mesmo auxiliá-los e quais serão os benefícios que ele vai ter a partir do momento que ele tiver aí essa gestão da frota. Exatamente. E você, Elane, me conta um pouquinho também, o que é que você encontra depois que o pessoal ali da venda, né, fechou, deu a oportunidade dos gestores de frotas terem Fleet, né, adquirir uma ferramenta de gestão de frotas. O que é que você vê? Né? Eles chegam como? Quais os desafios também que eles enfrentam? Quais dores? O que é que eles querem solucionar? E até mesmo o tempo de maturação, como é que você sente, né? Quanto tempo eles amadurecem também nesse processo? Normalmente os gestores chegam confusos, né, sobre os dados da frota, sempre tem uma dor ali específica, então a gente sempre tenta mapear também o perfil do cliente, o que é que ele deseja, os objetivos, então a gente define isso, deixa isso alinhado no processo de pós-venda. E, normalmente, ele quer ter informações e reduções de custos. Então, a grande maioria isso, percebem que chega a um nível em que eles não conseguem mais metrificar, onde eles estão perdendo, né? E querem ter esse acompanhamento melhor. Então, eu acho que nesse processo, ele consegue verificar essas informações a partir do momento em que há, de fato, o atingimento dos objetivos. É claro que a gente sempre acompanha ali para tornar com que esse processo seja mais simples para ele, que ele consiga utilizar a ferramenta, que ele consiga metrificar, emitir os relatórios. E também a gente faz aquele processo de orientação, então ele vai conversando com os motoristas, é muito importante também esse acompanhamento. Então, normalmente, ele chega mais confuso e vai sendo direcionado ali nesse processo. Então, acho que é muito bacana, sim. Bacana. E assim, da mesma forma que eu falei com Tâmara, também tem essa diferença de maturidade, né? Você encontra pessoas que já estão ali mais preparadas para ter um sistema de gestão de frotas, até mesmo que vieram de outros sistemas, né? Mas procuraram algo diferente e a Infleet pôde proporcionar. E tem outros também que chegam ali totalmente crus, né? Que vocês têm que pegar na mão mesmo e ensinar. E eu queria que você contasse também como é isso, né? Na prática, né? Como é que você enxerga? É isso. A gente percebe, claro, alguns clientes já chegam com até uma noção mesmo de custos, né? Algumas informações do que é até telemetria, porque alguns clientes chegam até um pouco confusos sobre o que é isso. Então, a gente tenta ali orientar, fazer os treinamentos da maneira mais didática possível, direcionando ele ali sobre o uso da plataforma. E é interessante verificar isso por até a noção de valor mesmo. Então, alguns já chegam ali utilizando o sistema de telemetria e entendem como é que aquela telemetria é importante, outros não. Então, vai conseguindo entender esse processo de valor depois do uso da plataforma. Então, tem a diferença da maturidade, claro, mas a gente sempre tenta observar ali o gestor também como um cara ali em potencial mesmo, que vai verificar a ferramenta, que vai encontrar um valor e que vai, com certeza, otimizar os custos na sua frota, né? E tem uma análise ali também mais de dados mesmo, que eu acho que é muito importante. Então, muitos não têm essa noção. Então, às vezes a gente verifica clientes grandes, assim, já tive experiências, que utilizava planilha, não tinha noções de custos, tinha filiais, não sabia qual filial gastava mais, e a gente consegue auxiliar nisso também. Então, tem essa diferença de maturidade, a gente tenta sondar isso e tratar, né, direcionar da melhor maneira ali possível. Bacana. E a gente está trazendo isso, gestor, justamente para você entender a diferença no momento que você não tem tecnologia e você passa a ter. Hoje é essencial, né, que inclusive já virou regras, né, de algumas empresas, de algumas embarcadoras, que você precisa ter certas tecnologias, e essas tecnologias precisam seguir certas regras, né? E se você não faz essa aquisição, né, você está perdendo mercado. Aí acho que Tâmara pode até falar um pouco melhor sobre essa realidade,
Mas no momento em que você está ali vendo seus concorrentes adquirindo inúmeras ferramentas, né, se evoluindo na gestão da frota, na gestão logística, e você não faz essa aquisição, você está ficando para trás naturalmente, né? A gente sabe que o modal rodoviário no Brasil é o principal modal de transporte. Então, tem muitas empresas de transporte, muitas empresas de distribuição estão ali buscando um pedacinho do mercado, né? E se você não faz essa aquisição de ferramentas que vão te dar um passo a mais na hora de você competir, ser competitivo, você fica para trás, né? E aí, Tâmara, eu queria entender também como é que você vê isso, né? Essa busca, se você entende que no momento que o cliente, né? A pessoa que está interessada no nosso sistema, ela vem com essa abordagem também de querer ser mais competitiva frente ao mercado, se ela vem querendo, né, evoluir na sua gestão, na maturidade e tudo mais. Muitos gestores que nos buscam é justamente porque, assim, se ele não tiver a telemetria, ele não vai conseguir atender um determinado cliente. Então, aí ele busca, né, se aprimorar, se atualizar no mercado para poder conseguir expandir aí, né, os clientes que ele já atende. Então, tem muitos clientes que só contratam se o fornecedor, né, se a transportadora, por exemplo, ele tiver, por exemplo, uma videotelemetria. Então, ele faz essa contratação aí, vem buscar, né, e faz essa contratação para poder atender, né, aquele contrato específico, e muitos eles começam, né, apenas com os veículos que vão atender aquele contrato específico, mas aí com o tempo ele consegue ali, né, quando tem esse acompanhamento, ele consegue ali entender, né, que ele pode melhorar toda a sua frota. Ele acaba aí, que ele veio com o objetivo de apenas um número de veículos, ele acaba expandindo aí para toda a sua frota, para que ele consiga aí ter essa melhor visibilidade aí de toda a sua frota. Exatamente. E esse investimento, ele traz retorno, né? Aqui na Infleet a gente faz esse acompanhamento desse retorno também, e a gente vê os bons resultados que a gente acaba obtendo, né, Elane, principalmente, né, porque está ali vendo a parte dos resultados. E uma das coisas que, inclusive, foi pauta do podcast passado, né, do podcast anterior, foi justamente sobre a gestão do motorista, né? O motorista como figura principal ali da operação, da frota. E aí eu queria também ter a percepção de vocês nesse sentido, porque a gente sabe que tem uma parcela de gestores de frotas que sabem da importância do motorista ali na operação, na estrada, né? Porque ele pode trazer resultados muito bons para a empresa e pode trazer resultados muito ruins para a empresa também. E eu queria entender também qual é a percepção de vocês, né? Principalmente depois que ele adquire a ferramenta, se ele para pensar realmente no motorista, né? Se não é só naquele sentido de eu preciso impor aqui essa tecnologia e trazer resultados e fazer com que os motoristas parem de fazer certos tipos de evento. Como é essa abordagem, né? E como também é o processo de maturação, de ensinamento para o gestor de que ele deve fazer a gestão do motorista de forma humanizada também. Como você disse, o motorista ele está ligado, de fato, ao modo de condução do veículo, né? E, consequentemente, isso está correlacionado com os custos, né? Então, a gente analisa, por exemplo, ociosidade, que é uma das informações que o gestor mais verifica aqui. Então, a gente consegue analisar quanto tempo de ociosidade e correlacionar aquilo com custos. Então, não é simplesmente números, porque a gente também orienta a ter esse diálogo com o motorista, também entender o que é que está acontecendo, fazer reuniões mesmo e mostrar o resultado. Analisando o resultado, eu acho que é importante até para o motorista analisar, né, como é que ele pode modificar, quais são os pontos também de atenção e qual é o efeito dele naquela frota, né? Então, a gente tem essa percepção de verificar essas informações, né, e levar para o gestor. E é um dos pontos que a gente analisa. Nas reuniões, inclusive, é sempre perguntado qual é o cronograma que tem de reuniões com o motorista. Se não tem, a gente orienta, porque, apesar de analisar dados, é importante também tratar enquanto uma pessoa e ter essa empatia também, né, de conversar e de saber lidar e fazer, de fato, essa gestão efetiva. Mas alguns clientes, inclusive, hoje utilizam sistemas de bonificações. Então, o próprio ranking de motoristas, né, que nós temos, ele vai atribuir pontuações de acordo com o uso, o modo de condução dos veículos, e isso pode ser utilizado como sistema de bonificação. Então, o motorista ele vai entender que
esse modo de condução que ele tem está direcionado ali com custos, né, efetivamente, e também tem um retorno para ele. Então, tem uma espécie de valorização, onde quem não está ali com alinhamento mesmo desejado, vai poder também ter essa percepção de melhoria, justamente porque também quer ter essa valorização. Então, acho que é muito importante. E assim, traz uma noção de que no momento que você investe em tecnologia, ela está sendo traduzida em boas ações que vão trazer uma gestão melhor, uma gestão de pessoas. Porque é uma coisa até que eu falava bastante aqui. A gestão de frotas, ela não se resume a você entender muito de logística, de veículos, de parte mecânica, de manutenção e por aí vai. Tem a palavra gestão no meio e a gestão envolve outros pilares, principalmente a parte de gestão de pessoas. Você está lidando com várias pessoas ali na estrada, passando por questões de segurança, riscos, né, de acidentes, de ser roubado, enfim, acontecer várias coisas, né? E é importante que os gestores eles tenham essa percepção e consigam traduzir isso a partir dos dados que a ferramenta traz. Né? Com certeza. Tâmara, queria te fazer uma pergunta aqui, né? Se já aconteceu de algum cliente chegar e usar um sistema de rastreamento, né? Querer mudar para telemetria e ainda estava desacreditado, né? O que levou a ele querer fazer essa mudança e como ele percebeu que era necessário? Sim, muitos gestores que nos buscam, alguns já têm aí um rastreamento, né? E eles até querem mudar para telemetria, mas eles pensam muito por que eu tenho que mudar, né? Então, aí quando a gente apresenta ali quais são as reduções que é possível, né? O que é que ele vai conseguir identificar, né? De modo de condução desse colaborador, que a partir disso aí ele vai conseguir ter uma melhor visão da operação. Tudo isso faz com que ele consiga ali, né, parar e analisar, né? Eu costumo sempre ali perguntar a ele quanto é que ele gasta, né, mensalmente com abastecimento. Aí eu apresento um case de um cliente nosso que conseguiu aí reduzir em 15%. Aí ele já pensa, eu posso aqui reduzir. Eu digo, justamente com essa redução que você vai ter, você vai pagar a plataforma, né? E você ainda vai ter aí como melhorar ainda mais a sua gestão. Então, isso é uma coisa também que, assim, que faz com que eles, né, queiram, né, mudar para ter a telemetria. Porque o que eles buscam é uma redução aí de custos, que é o que justamente a gente consegue ali oferecer. E vem muito com um choque de realidade, muitas vezes, né? Sim. Muitas às vezes param e falam assim, eu já estou aqui fazendo a conta, sem nem mesmo você falar. Eu digo, exatamente. Principalmente a ociosidade, como a Elaine disse, porque assim, é algo que ele não sabe o que está acontecendo. Então, se ele não sabe o que está acontecendo, ele não vai ter como reorientar o colaborador, né, engajar ele ali nas melhores práticas de condução, sendo que ele não tem essa visibilidade. Então, isso é um ponto que a gente traz ali bastante. Às vezes o balde está cheio de furos, né, e ele nem sabe. E ele nem sabe. E, assim, é interessante porque, às vezes, o que traz esse anseio, né, deixa eu ver o que é esse telemetria aqui, buscar telemetria. Às vezes é porque ele pegou a conta lá e viu que naquele mês específico deu um aumento absurdo no valor do gasto da frota, né? Sim. Então, é interessante saber porque eles só passam até a maturidade para alguns, né? Tem gente que não segue essa regra, mas alguns, eles sentem que só no momento que eles passam por uma situação de estresse, digamos assim, que eles precisam de tecnologias como essa. Então, isso se traduz em outras áreas. Então, combustível, que é uma gestão de combustível. Aconteceu um acidente, vamos ver soluções para isso. Videotelemetria, né? Sim. É sempre desse jeito, né, Tâmara? Sim. Muitos buscam justamente porque aconteceu algo, né? Então, a gente busca ali também, naqueles clientes que não aconteceu algo, a gente mostrar aí como é que ele já pode se prevenir para que isso não aconteça ali dentro da operação dele. E assim, independente de fornecedor, se for em fleet ou qualquer outro, a gente quer que a gestão de frotas, nosso objetivo aqui é justamente trazer essa orientação. Faça aquisições de tecnologias que vão te ajudar a obter maiores resultados. Sim, exatamente. Porque você vai conseguir ter uma visão mais ampla da sua operação. Então, independente do fornecedor que você busca, você vai estar ali tendo dados, tendo informações sobre a sua frota. Você vai ver de fato que não é apenas um veículo andando aí por uma via, né? Você vai ter uma maior visibilidade ali da sua operação. Show de bola. E Alane, agora uma pergunta para você, né? Teve algum caso que o gestor de frotas se surpreendeu com os resultados e quis melhorar ainda mais o sistema de gestão de frotas? Sim.
Tem muitos casos, então a gente verifica alguns clientes que não têm controle, né? Tem um cliente recente que utilizava Google Sheets, é empresa grande, e não tinha noção de custos, né, efetivamente, então... Achava que tinha, pelo menos, né? Assim, não tinha um controle efetivo, não tinha ideia de quanto estava gastando com tempo ocioso. Uhum. E aí, quando a gente conseguiu se reunir a partir dos dados, né, que foram lançados na plataforma e fizemos essa análise, eles ficaram surpresos, assim. E até quando a gente conseguiu também desmembrar esses dados por filiais para eles analisarem, então, qual filial que talvez até financeiramente não estava mais fazendo sentido, né? Sim, sim. Manter. E é surpreendente. Então, quando ele observa ali o dado, ele verifica quais são os pontos, ele verifica custos, porque isso tem impacto direto. Acho que é o ponto em que ele que sobe assim, um insight, assim, uma ideia de que, de fato, aquilo precisa melhorar e que a gente vai caminhar ali juntos para auxiliar no processo. Então, as reuniões, por exemplo, com alguns clientes, nós conseguimos ter um período, né, quinzenal. Então, a gente faz a reunião, ou então encaminha também no acompanhamento, né, ligação, mensagem, e a gente vai entendendo também, num processo, quais foram as melhorias. Então, por exemplo, alguns cases, né, que a gente tem aqui, como a Tâmara falou, de redução, de abastecimento, é justamente por esse acompanhamento que a gente faz. Então, a gente analisa o cliente que entrou, 3 meses atrás, tinha aquela informação, a gente pega aquele dado e a gente analisa também a evolução que foi feita no processo. E é importante, de fato, ele perceber quais são os pontos de melhoria e, de fato, atingir o objetivo desejado. Então, acho que tem que ter essa correlação. E tem muitos casos de clientes que... Chegam desacreditados e, do nada, tá vendo um resultado lá surpreendente que eles não esperavam, né? E consegue até entender também o que acontece na frota. Já teve casos, por exemplo, na primeira reunião com a telemetria, o cliente, eu quero analisar o tempo que foi utilizado ali fora da jornada do motorista. Uhum. E na primeira reunião a gente já tinha aquela informação. Sim. E aí o gestor, esse horário não devia estar tendo uso ali do veículo e tudo mais. A gente apresenta e emite esses relatórios e envia, por exemplo. Já teve casos aqui com o uso da videotelemetria, por exemplo, que houve uma colisão e, analisando os vídeos, a gente verificou que a câmera ela trouxe o alerta de que o motorista estava com sono. Então, sim. É interessante, porque a gente verifica a informação e correlaciona. Então, o que é que está atrelado àquilo, sabe? Sim. Eles têm que... os gestores de frotas, né? As pessoas que estão ouvindo a gente e que ainda não adquiriram ou não pensam em adquirir, faça isso de maneira mais proativa, né? Veja de fato o porquê de usar sistemas como esse, porquê de fazer investimentos como esse. Não deixe que as coisas aconteçam, né? Para poder pensar nisso, ou às vezes sem imposto por outras empresas, né? Com um cliente final de vocês aí que fazem transporte, por exemplo. Não deixe que venha a partir somente disso, porque vocês vão chegar desacreditados, né? Até o engajamento mesmo, na hora de vocês adquirirem ferramentas como essa, não vai ser o mesmo de pessoas que, sei que tem um problema, deixa eu buscar aqui a solução, né? Uhum. E aí depois você vai ver que vai ter resultado de qualquer jeito, a real é essa. Mas você poderia ter resultado mais cedo, né? Se você fizesse esse tipo de ação, né? E aí, Tâmara, eu queria entender também, apesar de a gente ter as tecnologias, né, ao nosso favor, o que não podemos esquecer para manter a gestão de frotas funcionando de forma ideal para todos, né? O que é que você entende que quando o cliente chega, ele fala, isso aqui eu preciso, e você sente que é algo que é fundamental para o restante da jornada dele, né? Você, Elane, é sempre bom que a gente usa os dois lados da moeda. Certo. Um dos desafios que eles buscam bastante é a questão da rotatividade de motoristas. Então, ele não conseguia identificar quem é o motorista que está conduzindo aí os veículos. Isso acontece principalmente quando tem uma multa, né? Que quando tem uma multa, realmente é o campeão, né? Um recorde aí vem das multas, porque ele não sabe simplesmente quem é que estava conduzindo, né, o veículo naquele dia, naquele momento, e quando ele vai perguntar, ninguém é o dono daquela multa. Então, esse aí é um desafio que a gente
encontra bastante. Aí a gente, geralmente, assim, quando o cliente ele traz aí, né, o gestor ele traz para a gente aí essa dor, eu já busco acessar ali na plataforma, já mostrar num relatório como é que ele vai conseguir identificar para ele ver quem realmente, porque tem muitos que às vezes ficam um pouco inseguros. Aí você está me falando, é tudo muito bonito, é tudo muito fácil, mas eu quero ver funcionando. Então, eu já nem deixo ele me dizer que ele quer ver funcionando. Eu já vou lá e mostro a ele como é que funciona, não apenas nesse ponto, né, mas quando ele fala também que ele não tem aí uma dimensão, por exemplo, de fazer uma manutenção corretiva. Ele só faz a manutenção de forma corretiva. Ele não tem ali a visibilidade da preventiva. Então, eu já mostro também para ele como é que ele consegue fazer, porque às vezes as pessoas pensam que é muito difícil, né, mexer na plataforma, ter todos esses dados, e não. Ela é muito intuitiva. É muito fácil você ter aí esses dados ali à sua disposição para que você consiga melhorar mesmo o seu processo interno. Bacana. Quando a gente fala de identificação de motorista, é um problema que a gente vê bastante, né? De rotatividade de veículos e motoristas, e aí acaba que ninguém se identifica no momento que tem multas, e multas é algo que traz bastante custo, né? Às vezes a gente não olha tanto, mas só vê chegando, tem que pagar, né? O quanto antes e tal, não identifica o motorista, e aí vai o problema para a empresa. E é interessante que a gente tenha justamente esse acompanhamento. E você, Elaine, o que é que você acha que é algo ideal, né, para todos os gestores de frotas o tempo todo? É isso. Apesar da tecnologia, né, nada pode ser feito se o gestor também não tem consciência dela e não consegue analisar as informações. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue verificar os relatórios, que eu acho que vai além da tecnologia. Além da tecnologia, tem um processo de amadurecer também a visão do que é a ferramenta e também de como você vai utilizar aquelas informações para gerir a frota. Então, não faz sentido ter também um sistema de telemetria, né, que tenha a tecnologia ali disponível, mas você não saber identificar, analisar aquelas informações. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Analisar esses relatórios, ter essas reuniões, passar esses dados. Então, é importante. Não, acho que utilizar a plataforma é, sim, surreal, mas o mais surpreendente também, o que é mais efetivo, é pegar os dados e colocar ali em prática os pontos de melhoria, sabe? Transformar em ações, né, de Exatamente. fato, que vão trazer resultados para a empresa e tudo mais. Isso realmente é um grande desafio. Porque acho que a Tamara pode até falar melhor, mas tem muito gestor que pode vir com essa ideia de que a ferramenta ela vai fazer tudo para você, né? Tem muitos que pensam que assim, não, eu vou instalar e ele vai fazer tudo por mim. Eu digo, não. A gente vai lhe dar dados, a gente vai te possibilitar você ter essa visão macro aí da sua empresa, para que a partir disso você tenha aí como ter ali os principais KPIs para te auxiliar mesmo nessa tomada de decisão. Porque muitos pensam que vai simplesmente, você vem aqui, você coloca e você faz tudo, né? E aí a gente explica como é ali todo o processo e que ele também vai ter esse acompanhamento aí, que ele não vai estar só, que a gente não vai apenas disponibilizar um serviço, uma plataforma, mas que ele vai ter um acompanhamento. E isso muitos comentam que realmente é importante, porque às vezes tem uns que saem de algum fornecedor justamente por não ter esse acompanhamento, ele não consegue utilizar bem ali e explorar bastante a plataforma. E aí, Elaine, até puxando um pouco o que a Tamara falou, como é que você sente esse processo também de aprendizado dentro da plataforma, da tecnologia, né? A gente sabe que muitas vezes o gestor ele não pode ter o traquejo de usar uma ferramenta como a nossa, né? Apesar de ser intuitiva, a nossa ou de qualquer outra, eles acabam tendo uma resistência mesmo nessa adesão, né? E como é que você enxerga esse processo? Realmente é um processo difícil para esses casos, para esses gestores? Tem caso que... tem pessoas que se apossam das planilhas e acham que é mais fácil, é mais simples preencher a planilha e analisar ali. Mas a plataforma, ela dá várias possibilidades. Por exemplo, você tem a possibilidade de fazer a gestão de abastecimento, de manutenção ali no seu celular, no aplicativo. Então, você fez um lançamento ali, a gente consegue adicionar essas informações.
Então, tem, claro, um processo, às vezes, de resistência, de achar, eu não vou conseguir adaptar, tá um pouco complicado, mas eu acho que o mais difícil, de fato, é você conseguir ter o controle na planilha, porque ali você não tem um controle efetivo, você vai fazer um abastecimento, você lança na relação da planilha depois. Com o sistema, não. Com o sistema, no momento do abastecimento, você consegue preencher as informações de odômetro, custo, quantidade de litros. Se for o motorista também, o próprio motorista tem como também fazer esse lançamento. Então, acaba tirando, talvez, até um certo peso de demanda do gestor. Ele consegue também administrar essas informações e talvez ele fica mais ali atrás, observando, né, se as informações foram preenchidas corretamente, fazendo mais essa gestão, análise. Uhum. Então, acho que acaba otimizando. É claro que algumas pessoas estão mais familiarizadas com a tecnologia, outras não. E o objetivo da gente é justamente garantir que as pessoas tenham acesso a alguém para auxiliar. Então, tanto na parte do sucesso do cliente, quanto na parte do suporte também ali efetivo que nós temos, que vai dar caminhos para o cliente conseguir atingir aquele objetivo. Então, a gente está ali disponível. Então, se o cliente tem alguma dúvida pontual, a gente grava vídeos, a gente manda, a gente faz reuniões. Então, tem todo esse processo também de fazer com que ele se sinta seguro utilizando a plataforma. Então, essa disponibilidade é um dos principais diferenciais aqui. Onde a gente consegue analisar ali o gestor, né, fazer os acompanhamentos. A gente tem um fluxo de acompanhamento, de ligações, de mensagem no WhatsApp. A gente tenta vários contatos com ele, justamente porque a gente quer esse retorno. Então, tenho dúvidas, aqui a gente vai auxiliar ali da melhor maneira. Então, alguns estão mais familiarizados, outros não, mas a gente observa que, independente ali do seu nível de aproximação com a tecnologia, a gente tem o objetivo de fazer com que você entenda os dados, você consiga adicionar as informações e extrair, né, melhor ali o que a ferramenta vai proporcionar. Porque acaba que não é um robô, né? Não vai ser um robô que vai pegar e fazer tudo para você, né? Foi até o que Tâmara estava falando. Sim. A gente tem um processo, porque ele vai ser o executor, de fato, de colocar tudo para ser para se transformar em ação, né? E, de fato, ter resultados no final das contas. A gente faz o processo de encurtar esse caminho para ele chegar lá. Sim. Então, ao invés dele pegar várias ferramentas de outros lugares, a gente tenta aglutinar tudo em um lugar só. Exatamente. E trazer essa transparência. É isso. Ele tem uma otimização do próprio tempo, né? Então, em vez de utilizar várias ferramentas, ele traz tudo para cá e tem esse acompanhamento. E eu acho que isso é importante até analisar também o perfil de cada pessoa. Então, o modo em que a gente conduz uma reunião com o cliente ou faz o acompanhamento é diferente de outro. Então, até também pelo tipo de frota, de distribuição. Então, cada um tem uma necessidade específica. O jeito que a gente trata é justamente tentando fazer com que a gente abranja ali e sane a dor dele. Então, a percepção de sucesso dos clientes normalmente são diferentes. Então, talvez um gestor, a percepção de sucesso dele é ter uma redução de custos ali com abastecimento, outros têm uma dor mais alta da manutenção, multas, enfim. Então, a gente também tem esse cuidado, né, de verificar qual é o sentido de sucesso para cada um do cliente. Porque são operações diferentes, né? Acho que Tâmara pode até falar melhor. Um cara que vende transportadora, um cara que vende distribuidora, telecomunicações, é tudo diferente, né? Sim, cada segmentação vai ter um desafio diferente, porque justamente a operação vai funcionar de uma forma diferente. Então, é importante buscar entender, né, quais são os desafios de cada cliente, né, que está sendo atendido, de cada gestor, para que a partir disso a gente consiga aí direcionar melhor, né, fazer ali mais aquela consultoria mesmo, né, de entender ali qual é a sua necessidade e mostrando ali como é que a gente consegue auxiliar aí, né, na resolução aí de cada uma necessidade. E também tem muitos que assim, que eles falam, né, ali, geralmente eles contam como é o dia a dia e às vezes tem pontos ali que ele ainda não conseguiu identificar, mas que aquilo é um gargalo, né, que no momento ainda não está dando ali, né, esse alerta para ele, mas que a longo prazo ou a curto prazo aquilo ali vai ser um gargalo. Então é uma coisa que ele já consegue se antecipar se ele já tiver aí essa tecnologia da telemetria ali dentro da sua operação. E eles vêm com uma vontade muitas vezes genérica, né? Sim. Daquela de reduzir custos, de eficiência da operação. Mas que tipo de eficiência de operação ele quer?
Isso se vê pouco, né? Exatamente. Muitos eles vêm justamente utilizando esses termos, mas eles às vezes não sabem exatamente o que é que eles querem, o que é que eles precisam, porque não é apenas o que ele quer, o que ele precisa ter. Então, é entender ali bem qual é o cenário atual que ele tem, né, para que a partir disso a gente consiga mostrar para ele, né, como é que ele consegue melhorar. Isso eu acredito que é o ponto-chave aí de desenvolver, né? Da gente ter aí sempre, né, essa atenção, essa escutativa, porque muitas vezes ele não sabe que ele tem um gargalo ali dentro da operação dele. Exato. Por exemplo, uma distribuidora... Isso a gente está falando... Vou dar exemplo aqui do mesmo segmento, distribuição. Né? Uma distribuidora de frios, uma distribuidora de, sei lá, de bebidas, por exemplo, né? Distribuidora de frios tem que ficar com o tempo ocioso, né? Porque tem que ficar com o carro ligado ali, porque o ar-condicionado tá ligado e tal, manter a temperatura. Já a distribuidora de bebidas, não. Então, eles precisam entender, eu não posso ficar olhando para tempo ocioso, porque tem que ter tempo ocioso, senão eu vou ter uma queda da qualidade do produto. Já transporte de bebidas não tem que ter isso, né? Então, assim, são essas nuances que vocês acabam observando, né, no dia a dia, e que seria legal que partisse do gestor de frotas ter esse entendimento. Mas é muito da maturidade mesmo, do conhecimento, porque a gente sabe que muitas das vezes, a gente está falando aqui está falando muito de gestores de frotas, mas está falando com o coordenador da operação, né, com o responsável pela logística, né, que tem como uma das suas funções a gestão da frota. E até mesmo, um dado que foi trazido por Yuri da Maxi Frota, teve aqui recentemente, inclusive, 80% dos gestores de frotas hoje, na sua função, caíram de paraquedas, né? Eles não tiveram uma formação para isso. E aí, eu queria também entender, né? Como é que vocês observam essa falta de conhecimento ou até mesmo a falta de profundidade, de fato, do entendimento de gestão de frotas para essa parte da tecnologia? Porque, beleza, eles podem enviar, eu quero pegar. Né? Quero ter a tecnologia, estou aqui pesquisando, mas como é que de fato eles entendem isso, né? A profundidade de tudo isso, do quanto que pode estar dando retorno? Isso é engraçado, assim, pensar, porque alguns gestores, de fato, né, não conseguem ter esse controle, a gente tenta orientar. Então, por exemplo, essa questão do motor ocioso que você trouxe. A gente, inclusive, tenta entender primeiro se a frota precisa operar em tempo ocioso, algum assim. E isso é relativo. E tem as informações também que a gente vai correlacionando. Então, às vezes, ele não tem a formação para entender, por exemplo, quanto esse tempo ocioso aqui, quanto eu consumo de combustível. E a gente tenta dar informações ali de um benchmark que a gente tem, inclusive, em um dado onde a cada 1 hora ali que o veículo passa parado ligado, ocioso, tem um consumo médio ali de 2 litros de gasolina. De gasolina, desculpe, de combustível, né? Combustível. E então, claro que nem todos têm essa visão, mas a gente também traz essas informações que nós temos, tem alguns materiais também ali no site, né, que estão disponíveis, né, que tenta também direcionar o gestor para ele conseguir analisar essas informações e correlacionar. Então, aumentar também a sua bagagem. Em alguns casos, a gente tem dados e a gente traz também. Então, nas reuniões, tem um ponto de atenção, a gente vai orientando, a gente falando, você está deixando de reduzir tanto aqui, a ideia é que você tenha tantos % aqui de redução, ou tem um parâmetro de ociosidade, o ideal aqui é que estivesse assim nessa base. Então, como a gente trabalha também com diversos clientes, a gente tem uma análise geral, a gente passa essa ideia, né? Mas, claro, é importante ele estar especializando, ele ter esse conhecimento, é por isso que é importante também os materiais que são disponibilizados, e também, hoje, a nossa ferramenta tem um próprio guia de uso, assim, na parte de indicadores mesmo, a gente tem a visão geral da frota, tem uma própria sinalização do que, por exemplo, frenagem brusca, o que é a frenagem, quais são os impactos, qual seria o valor ali ideal, né, que estivesse aquele dado. Então, também possibilita com que ele entenda, né? E até o próprio motorista ele pode ver essas informações também, né, de si mesmo. Então, quanto que ele está com pontuação em frenagem bruscas, né, aceleração, ele consegue ver tudo e saber qual a média que ele deveria estar. Isso é bem bacana. E como é que os gestores veem isso, Tamara, quando você apresenta, fala dessas informações, eles veem com bons olhos?
Sim, porque muitas às vezes dizem assim que quando eu vou reorientar um colaborador, ele me diz que ele não tem como ele saber qual é o modo de condução que ele vem tendo. Então, quando a gente traz essa informação para que o próprio motorista ele consiga ali saber, né, qual é o seu modo de condução e além de saber qual é o seu modo de condução, como é que ele pode melhorar esse modo de condução, isso também já dá uma otimização aí no trabalho que o próprio gestor ele vai executar. Então, assim, não é que ele não vá reorientar o colaborador, mas assim, o colaborador ele já vai ter ciência ali de como é que ele está conduzindo e como é que ele pode melhorar esse modo de condução que ele vem tendo. Então, geralmente os gestores eles gostam bastante de ter essa possibilidade, né, do motorista ele ter esse aplicativo, dele ter essas informações ali à palma da sua mão, até porque tem muitos motoristas que viajam, ficam vários dias aí distantes da empresa. Então ele muitas vezes até passa por um lugar que não consegue nem falar no telefone, então ele não precisa, né? Ele já tem ali o aplicativo onde ele consegue identificar o seu modo de condução e já ter aí esses insights de como é que ele pode melhorar para estar ali sempre engajado nessas melhores práticas de condução. Exato. Então, é uma otimização de tempo até para o próprio motorista, né? Sim. Ele não precisa fazer tanto treinamento como ele poderia fazer se não tivesse algo que estivesse orientando na palma da mão dele, né? Ele sabe onde está errando, ele sabe como pode melhorar. Então, tem vários pontos e tempo é o que a gente vê de mais escasso na área de gestão de frotas, né? Na área da pessoa que trabalha com operação, na parte de logística. Tempo deve ser uma das coisas que o pessoal fala, né, Tâmara? E também a Lani deve ver. Sim, tem muitos gestores porque eles não fazem apenas uma atividade. Então, eles estão ali muito sobrecarregados, né? E a partir desse momento que esse motorista ele consegue fazer ali vários lançamentos, como a Elane falou anteriormente, da questão também do abastecimento e da manutenção, então isso já otimiza para ele, né? Porque na maioria das vezes é o próprio gestor que tem que parar ali tudo que ele estiver fazendo para poder lançar. Às vezes ele acaba esquecendo e ali não. Se tem o aplicativo, o motorista lança, né? Ele consegue ali ter as informações lá pelo painel do gestor. Então, isso facilita bastante para eles. A maioria gosta bastante dessa autonomia que o motorista pode ter. Mas também tem alguns que são um pouco mais conservadores que preferem aí centralizar essas informações internamente. E, inclusive, nisso, a gente até alerta, por exemplo, em alguns casos, se o preenchimento do odômetro, a ferramenta identifica, né, que tem algum erro possível. Antes de lançar, ela dá esse alerta também para você. Então, acaba otimizando, porque às vezes até o motorista pode acabar preenchendo ali o número sem querer. Então, nesse caso, até esse tempo, talvez, que o gestor também vai analisar as informações, pode ser reduzido com a identificação ali tecnológica, né? Sim, sim. E assim, tudo que a gente falou aqui vai muito no viés de você sabe, a gente começou aqui, você sabe que tem que adquirir a tecnologia, mas você precisa conhecer mais a sua operação, o seu contexto para fazer as otimizações que devem ser feitas, né? Então, se você é distribuidor de frios, saiba dos seus pontos de melhoria que pode ter na distribuição de frios. Se é transportadora, saiba quais pontos de melhoria você pode ter. Então, isso vem muito antes da tecnologia, né? Dessa percepção. A tecnologia ela vai te trazer os dados, a telemetria, a videotelemetria, ela vai te trazer os dados para você encurtar esse caminho, mas você precisa ter esse conhecimento antes. Então, é uma capacitação também mais interna do próprio gestor. Ele precisa saber um pouco mais da sua área, quais são os pontos possíveis de otimizar, né? Possíveis de reduzir, para justamente ter uma gestão mais efetiva, né? Eu acho que vocês podem ver também essas pequenas nuances, né? Por exemplo, a Elane, que está aí com contato com o cliente final, você vê as diferenças, né? Que tem em cada área, mas você consegue perceber que eles entendem que a distribuição, ou a área que eles atuam tem sua particularidade, eles precisam agir nessas particularidades, eles já têm essa noção? Alguns sim, outros não, assim. Mas a gente sempre tenta mapear, né, de fato, com que ele atua, qual a necessidade também até do próprio sistema. Alguns já chegam com objetivos definidos, outros vão definindo objetivos ao longo do tempo. Tem cliente que chega também com objetivo específico e muda depois. Sim, então, sim. vai muito até da maturidade que ele vai recebendo ao longo desse processo. Então, alguns já estão ali mais habituados, já têm mais uma noção, uma visão, outros não. E eu acho que o nosso principal objetivo é, de fato, ir auxiliando, né? Bacana, bacana.
Então, pessoal, chegando aqui próximo do nosso final, né? Eu queria perguntar a vocês se vocês querem deixar uma mensagem final, um recado, um conselho para os gestores de frotas aí que estão acompanhando a gente nessa jornada, né? Nessa busca de trazer conteúdos para eles de qualidade aqui na área de gestão de frotas e nos próprios desafios também que eles enfrentam no dia a dia. O recado seria aí que você, que ainda não tem essas tecnologias de telemetria, você não espere, né? Que você tenha uma necessidade para buscar, né? Que você busque conhecer. A gente entende que, assim, às vezes a mudança, ela é um pouco difícil, né? Mas, então, o que eu costumo dizer, assim, para os meus clientes são: comece. Mesmo que você não comece com toda a sua frota, mas eu sei que você vai conseguir ali atribuir o sentido a tudo que é feito e você vai acabar expandindo para toda a sua frota. Mas comece, porque você pode estar perdendo aí tempo, você pode estar perdendo dinheiro. Então, quanto antes você começar, menos você vai estar perdendo. Eu concordo com a Tâmara, então eu acho que é importante começar. Às vezes ele não vai começar 100%, vai utilizar ali aos poucos, mas vai pegando gás, vai pegando jeito, vai aprendendo. E eu acho que quanto mais espera para começar, é pior. Então, quanto mais você espera, mais você perdeu tempo, mais você perdeu dinheiro, como a Tâmara disse, e menos controle você tem. Então, é muito importante, de fato, ter esse pontapé inicial e buscar essas tecnologias. A tecnologia está aqui para auxiliar, para ajudar, ela não vai fazer tudo. É importante também ter essa noção de... É um dos nossos valores até de humano para humano. Então, saber lidar, conversar com o outro, analisar os dados. Mas eu acredito que, com o tempo também, quem não utiliza, quem não vê esse valor, vai ficando talvez para trás, com outros que já estão mais à frente, que já tem esse controle efetivo, que já tem uma redução, né? Até uma visão de mercado mesmo. Então, algumas empresas, como a Tâmara disse, já exigem, mas se você não utiliza, corre atrás, porque vai fazer toda a diferença. Então é isso, pessoal. Queria agradecer demais a presença de vocês duas. Muito obrigado, Tâmara. Muito obrigado, Elane. Fico feliz de ter trazido vocês aqui para bater esse papo. E acredito também que o gestor de frotas pode ter agregado bastante conhecimento, ter realmente tido a consciência de que eu preciso, eu vou buscar, né? E inclusive você pode buscar aqui a Infleet, né? Para fazer a tecnologia da sua frota, né? A telemetria, a videotelemetria. Então eu quero agradecer demais a presença de vocês que estão ouvindo a gente. É isso. Deixa seu curtir, seu comentário, compartilha com algum colega aí que pode estar precisando também desse nível de consciência e também não deixe de se inscrever no canal. É isso, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.